Ao descer para deitar o lixo fora, encontrei a minha sogra escondida na penumbra, a espalhar freneticamente um pó branco sobre a comida ao domicílio que eu tinha encomendado para mim. Em silêncio, levei essa mesma comida ao meu marido, que estava a fazer horas extraordinárias, para que ele jantasse alguma coisa. Às 3 da madrugada, a minha sogra correu para o hospital e viu um homem e uma mulher imóveis, desmaiados no chão. Chamo-me Helena. Há noites em que uma pessoa acredita que o que a asfixia é a escuridão. Mas para mim, o que me gelou o coração foi um aroma minúsculo, fino como um cabelo, que se infiltrou através da pimenta preta e do cheiro a marisco quente para se cravar diretamente na minha memória profissional como um anzol. Sou farmacêutica num grande hospital de Lisboa. Esta profissão ensinou-me um hábito difícil de abandonar. O que para os outros cheira bem, para mim, cheira a estranho. O que para os outros cheira a novo, para mim, cheira a velho. Reconheço qualquer coisa que não se encaixe, por mais pequena que seja. Às vezes, esse hábito salva vidas, e outras vezes salvou-me a mim mesma. Naquela noite, era quase 1 da madrugada. Trazia o saco com a sopa de marisco que acabavam de entregar, de pé no patamar do prédio. Nesse preciso momento, a luz do sensor de movimento apagou-se de repente, deixando toda a escadaria numa escuridão e num silêncio sepulcrais, como se toda a gente já estivesse a dormir. Só se ouvia o zumbido dos ares condicionados e o rumor distante do elevador. Estava prestes a subir para casa quando aquele cheiro me atingiu. Não era um cheiro a peixe estragado nem a queimado, mas sim o aroma de um pó seco, ligeiramente acre como o giz de quadro misturado com algo amargo. Qualquer outra pessoa teria pensado que a comida estava estragada ou que o marisco não era fresco, mas eu não. Reconheço o cheiro de um medicamento em pó ao ser moído e exposto ao calor, especialmente daqueles que costumam provocar uma reação violenta ao misturar-se com álcool. Fiquei paralisada, apertando a asa do saco com tanta força que os meus dedos ficaram dormentes. 3 minutos antes, tinha visto tudo com clareza. Isabel, a minha sogra, que tinha vindo da aldeia para viver conosco há mais de meio ano, estava agachada atrás da porta da saída de emergência do 2º andar. Ela não sabia que eu tinha descido para deitar o lixo fora e que tinha voltado tão depressa. Mal tinha subido uns degraus quando via sua sombra. Encurvava-se como se temesse que alguém a visse, segurando uma colher de chá daquelas que em minha casa nunca usávamos. Abriu a tampa do recipiente da sopa, espalhou um pó branco lá dentro e fechou-a com muito cuidado, chegando a limpar a borda com o dedo para que não ficassem restos de fora. Uma vez feito, esgueirou-se para o seu quarto, fechando a porta com tanta suavidade que nem sequer se ouviu o trinco. Fiquei petrificada na escada, não por medo, mas porque compreendi tudo. Na cozinha da minha casa havia vinho. Todas as noites, antes de dormir, costumava beber um copinho para adormecer. Diogo, o meu marido, brincava muitas vezes dizendo que a sua mulher bebia só um bocadinho para dormir bem e estar fresca para o trabalho de amanhã. Quem conhecia esse costume? A minha família, as pessoas que viviam em casa. E em casa éramos apenas 3. Eu, o Diogo e a Isabel, a minha sogra. Não queria acreditar, mas tudo me empurrava para a resposta que mais odiava. Diogo. O meu marido era um homem bom, de palavras suaves, que usava sempre as camisas perfeitamente engomadas. O Diogo tinha sido o homem que me fez acreditar que existiam homens decentes neste mundo. Estávamos casados há 5 anos e não tínhamos filhos. Isabel odiava-me por isso. Nunca me dizia na cara, mas tinha 1000 maneiras de me fazer sentir supérflua na minha própria casa. Chamava-me Nora, mas o seu tom era sempre o de quem se dirige a uma empregada. Suspirava muitas vezes e lançava indiretas. As casas dos outros têm risos de crianças. A nossa está vazia. Diogo interpunha-se sempre, tentando mediar. A mãe diz isso sem maldade. Helena, não leves a mal. Rodeava os meus ombros com o seu braço e dizia-me que me amava.
Mas se me amasse de verdade, como é que a sua mãe se teria atrevido a fazer algo assim esta noite? Baixei o olhar para o saco da sopa. O cheiro estranho continuava a perseguir-me. Imaginei-me a comêpola. Não precisei de imaginar por muito tempo. No hospital, tinha visto inúmeros casos de reações adversas inesperadas, alergias súbitas, intoxicações repentinas. Havia mortes que pareciam coisa do destino, mas na realidade alguém já tinha traçado o caminho. Tirei o telemóvel. O ecrã iluminou-se, projetando o meu rosto pálido na escuridão. Abri a aplicação de localização que o Diogo me tinha proposto instalar com entusiasmo quando nos casamos. Ele disse-me: "Assim podes ver onde estou quando quiseres, querida. Não tenho nada a esconder." Na altura, ri-me, pensando que homens como ele eram uma raridade. O ponto azul não estava no seu escritório, como ele dizia. Piscava num luxuoso complexo de apartamentos, daqueles que as pessoas diziam ser ninhos secretos para relações clandestinas. Olhei para a morada. Os meus olhos estavam secos, sem lágrimas para chorar. Marquei o número dele. O Diogo atendeu. A sua voz era baixa, como se tentasse manter a calma num lugar onde não podia falar alto. "Helena, por que é que ainda não estás a dormir? Estou a fazer horas extraordinárias. Deita-te, não esperes por mim." Ouvi essa frase e pareceu-me estranha. Estranha pela fluidez com que soava, como se a tivesse repetido tantas vezes que já não precisava de pensar. Engoli em seco, esforçando-me por manter a minha voz tão suave como sempre. "Querido, encomendei uma sopa de marisco, mas não me apetece nada. Pensei que, a trabalhar até tarde, de certeza que tens fome. Vou mandar-te para comeres alguma coisa." Do outro lado, houve uma pausa minúscula. Apenas um instante, mas suficiente para saber que ele estava a ponderar a situação. "Não tenho fome. É tarde. Não te incomodes a mandar." Sorri levemente, tentando parecer a esposa mais solícita do mundo. "Não é incômodo. Come alguma coisa para eu ficar descansada." "Onde estás?" "Digo ao estafeta para te levar diretamente." Ele respondeu rapidamente, como se tivesse a desculpa preparada. "Mudamos de sítio. Estamos num apartamento nos apartamentos do Restelo, número 1602. Parei subitamente, não pela morada, mas pela facilidade com que ele recitou o número do apartamento. Um homem, numa reunião de trabalho que se lembra de um número de porta como se fosse o da sua própria casa. Curioso. Mantive o meu tom sereno. "Ok. Aponto. 1602. Lembra-te de a comeres quente. Há imensas coisas boas na sopa." O Diogo suspirou, aliviado. "Sim, és tão boa. Amo-te." Desligou. Permaneci um bom bocado no patamar, a ouvir o assobio do vento a infiltrar-se pelas frestas. Na minha cabeça já não estava a pergunta se o Diogo me era infiel. Era outra pergunta, muito mais fria. O que é que o Diogo me queria fazer? Olhei para o saco da sopa. Voltei a pensar na colher de chá na mão da Isabel. Se era realmente um medicamento em pó, quem lhe o ensinou devia ser alguém que entendia do assunto. O que aconteceria ao misturá-lo com vinho? A Isabel era praticamente analfabeta. Mal distinguia um comprimido para a constipação de um para a dor de cabeça. Ela só me odiava. Queria que eu desaparecesse, mas não tinha os conhecimentos para transformar esse ódio num acidente limpo, a menos que alguém a tivesse instruído. Desci rapidamente para o átrio. O estafeta ainda estava ali, de pé junto à sua mota, a olhar para o telemóvel. Ao ver-me, levantou a cabeça. "Algum problema, senhora?" Devolvi-lhe o saco da sopa, juntamente com uma nota de 5 euros de gorjeta. Falei-lhe em voz baixa, como a esposa mais normal do mundo. Mudei a morada. Podia levar isto aos apartamentos no Restelo, apartamento 1602? Certifique-se de que entrega em mão a um senhor chamado Diogo. Diga-lhe que a mulher lhe manda para o jantar e que a coma quente. Os olhos do estafeta brilharam ao ver o dinheiro e ele sorriu amplamente. "Claro que sim, senhora.
Em meia hora estou lá. A mota arrancou e a luz traseira vermelha traçou um fino rasto na noite. Subi para casa. Não acendi todas as luzes, apenas a da cozinha. Servi o copo de vinho que pensava beber e observei-o durante um longo bocado. Finalmente, despejei-o no lava-loiça. O líquido vermelho escorreu pelo ralo como algo que acabava de ser ceifado. A Isabel dormia no seu quarto, ou fingia dormir. Não abri a sua porta nem a acordei. Fui para o meu quarto, mudei de roupa e deitei-me. O meu coração batia com uma estranha normalidade, não porque fosse insensível, mas porque há momentos em que a dor é tão intensa que as emoções se bloqueiam para te permitir sobreviver. Fechei os olhos e esperei por uma chamada que sabia com toda a certeza que chegaria. E quando o relógio marcou quase às 3 da madrugada, o meu telefone vibrou. O seu toque estridente ressoou no quarto escuro como um presságio. Justo quando saía de um sono agitado, o telefone vibrou com força sobre a mesinha de cabeceira. O ecrã azul iluminou o quarto escuro, mostrando um número desconhecido. Deixei que tocasse mais um par de vezes, como para me dar tempo de vestir a máscara de pânico necessária. E então atendi com a voz rouca, como se me tivessem acordado bruscamente. Estou. Quem é? Do outro lado da linha, uma voz masculina e apressada, misturada com o murmúrio de outras pessoas e o inconfundível apito das máquinas de uma sala de urgências. A senhora Helena? Ligo-lhe das urgências do hospital. O senhor Diogo está internado. O seu estado é crítico. É necessário que venha um familiar de imediato. Ouvi as palavras estado crítico e o meu coração deu um salto. Embora o esperasse, o reflexo do meu corpo deixou-me atordoada, como se me tivessem dado um soco no peito, mas não podia desabar. Tinha de agir como uma esposa que não sabe de nada, aflita e aterrorizada, para que tudo seguisse o curso que eles mesmos tinham traçado. Urgências? Por que urgências? Ele disse-me que estava a trabalhar. Doutor, o que é que lhe aconteceu? Uma intoxicação alimentar grave com uma reação adversa por consumo de álcool. Venha imediatamente e traga a sua documentação. Rápido. O telefone foi desligado bruscamente, sem me dar tempo para perguntar mais. Incorporei-me de um salto, com as costas encharcadas em suor frio. Durante alguns segundos, fiquei a olhar para a escuridão à minha frente, como quem olha para uma porta já aberta, sem possibilidade de dar um passo atrás. Imediatamente a seguir, o telefone voltou a tocar. Desta vez, era o número da minha sogra. Atendi e, antes que pudesse dizer nada, a voz da Isabel explodiu num grito, quebrado como um prato ao cair no chão. Helena, onde estás? Vem para o hospital, rápido. O Diogo não está bem. Meu Deus. A Isabel chamou-me filha pela primeira vez com aquela voz. Até então, sempre me tinha falado com desdém, acentuando as palavras de uma forma que soava a insulto. Mas, naquele momento, a palavra filha não era um gesto de afeto, mas o pedido de auxílio de alguém que se tinha empurrado a si mesma para a beira do abismo. Tentei que a minha voz soasse confusa. Mãe, o que está a dizer? Por que o hospital? Vou para aí. Não me maquilhei de propósito, não arranjei o cabelo. Vesti um casaco à pressa, calcei umas sapatilhas sem olhar e meti o telemóvel e a carteira na mala como alguém que age em pânico e confusão. Abri a porta e saí para o patamar. A luz amarela projetava-se no chão frio. A porta do quarto da Isabel abriu-se de repente e ela saiu a correr com o rosto pálido, o cabelo despenteado e os olhos esbugalhados, como se não me reconhecesse. O que é que fizeste? O que é que lhe mandaste para comer? Não sabias que ele tinha bebido vinho? Pelo amor de Deus. Fiquei quieta a olhar lá fixamente. Não discuti. Deixei que falasse porque a sua própria boca estava a ajustar a corda à volta do seu pescoço. Chorava e tremia de medo, e nesse medo percebia-se o fedor da culpa. Mãe, o que está a dizer? Mandei-lhe sopa. Só sopa.
O Diogo estava a trabalhar até tarde e temi que tivesse fome. Mãe, acalme-se. Vamos para o hospital. A Isabel olhou para mim com os lábios a tremer. Parecia querer dizer mais alguma coisa, mas engoliu-a. Há verdades que uma pessoa não se atreve a dizer a meio de um patamar, porque uma só palavra errada pode fazer o mundo desabar. A caminho do hospital, conduzi com as mãos rígidas como madeira. Lisboa, às 3 da madrugada, tem um tipo de vazio que faz os pensamentos ressoarem com mais força. Os candeeiros de rua alongavam-se em rastos desfocados. Baixei o vidro para que o vento me batesse na cara, para que o frio me mantivesse acordada. Lembrei-me da noite de núpcias, quando o Diogo me pegou na mão e disse: Helena, nunca deixarei que sofras. Acreditei nele. Acreditei num homem que podia abraçar-me enquanto eu dormia e, ao mesmo tempo, planear a minha morte na sua cabeça. Se não fosse pelo estranho cheiro a pó, se eu tivesse bebido o meu copo de vinho como todas as noites, se tivesse seguido a rotina que eles conheciam na perfeição, talvez a pessoa naquela maca agora fosse eu. Estacionei assim que vi que a Isabel já tinha chegado de táxi. Entrou a correr e a tropeçar nas urgências, agarrando-se à asa da sua mala como se fosse uma boia de salvação. Seguia, caminhando depressa, mas sem correr. Tinha de manter uma aparência de estar horrorizada, mas digna, como uma esposa que conserva a compostura no meio da tempestade. O cheiro a desinfetante invadiu-me, familiar até doer. Luzes brancas, cadeiras de espera, o arrastar de chinelos, gente a chamar-se, o apito incessante dos monitores. Vi a Isabel sentada no chão, em frente à porta da sala de emergências, com as mãos juntas como se rezasse, a murmurar: Diogo, meu filho. Aproximei-me e toquei-lhe no ombro. Mãe, levante-se. Vamos perguntar ao médico. A Isabel levantou o olhar. Nos seus olhos havia lágrimas, pânico e algo parecido a ódio. Esteve prestes a atirar-se a mim, mas conteve-se. Sabia que tinha medo. Medo de que eu dissesse o que ela tinha feito. Medo de que as pessoas perguntassem. Medo de todos os olhares. E, acima de tudo, medo da verdade. A porta da sala de emergências abriu-se. Um médico saiu, baixando a máscara com cara de cansaço. Dei um passo em frente, com a voz quebrada o suficiente. Doutor, sou a mulher do Diogo. Como está o meu marido? O médico olhou para mim com uma mistura de compaixão e seriedade. Sofre de uma intoxicação grave, com uma reação adversa por consumo de álcool. Estamos a fazer tudo o que podemos, mas o seu estado é muito delicado. Preparem-se para o pior. Ouvi preparem-se para o pior, e a minha mente ficou em branco. Agarrei-me a uma cadeira para me manter de pé, forçando os meus lábios a tremer como se estivesse prestes a desmaiar. Atrás de mim, a Isabel desatou a chorar mais forte, como se quisesse apagar a sua culpa com lágrimas. Doutor, salve-o, por favor, é o meu filho. O médico assentiu e voltou a entrar. E, nesse preciso momento, no final do corredor, empurraram outra maca. Nela, jazia uma mulher de cabelo comprido, rosto pálido e lábios arroxeados, coberta com um cobertor até ao pescoço. Uma enfermeira caminhava ao seu lado, dizendo apressadamente: Mantenham a via aérea. Vigiem atenção. Só vi o seu rosto por um instante, mas foi suficiente para reconhecer que não era uma paciente habitual das urgências, mas uma conhecida do meu marido, porque já tinha visto aquela foto de perfil fugazmente no telemóvel do Diogo, uma vez que ele deixou o ecrã ligado e o desligou à pressa. Na altura, não lhe dei importância. Agora, lembrava-me perfeitamente. A Isabel também a viu. Ficou gelada, como se lhe tivessem despejado um balde de água fria. As suas pupilas contraíram-se e o seu choro afogou-se na sua garganta, tornando-se um som seco e gutural. Aquela rapariga! O que faz aqui? Virei-me para ela. A minha voz era baixa, mas afiada como uma lâmina. Mãe, conhece-a? A Isabel sobressaltou-se. Olhou à sua volta como se temesse que alguém a ouvisse. Mas como escondê-lo?
No corredor havia várias pessoas, e os seus olhares já começavam a tornar-se curiosos. E a curiosidade num hospital de madrugada vem sempre acompanhada das especulações mais cruéis. A Isabel balbuciou, incapaz de formar uma frase. Não, não a conheço. Eu não sei quem é. Assenti levemente, fingindo que acabava de presenciar algo ilógico e incompreensível. Eu também não a conheço. O Diogo disse-me que estava a trabalhar. Por que é que ela está aqui e por que é que vinha com ele? De repente, a Isabel agarrou a cabeça e desabou, a respirar com dificuldade. Estava presa entre dois fogos. Por um lado, o seu filho. Por outro, o segredo que tinha protegido. E no meio de tudo, a sopa com o pó branco que ela mesma tinha espalhado. Queria culpar-me de tudo, mas não se atrevia. Queria arrastar-me para a morte com ela, mas já não tinha escapatória. Fiquei ali a olhá-la com os olhos de uma nora que já tinha aguentado o suficiente, mas no fundo também a olhava com os olhos de uma mulher que entendia o medo das mães da aldeia. O medo de perder um filho, de perder o seu sustento, de que a sua linhagem se extinguisse, de ser o motivo de riso dos vizinhos. Esse mesmo medo a tinha transformado num ser cruel. A porta da sala de emergências abriu-se novamente. Desta vez, saiu o médico com um enfermeiro. O enfermeiro, segurando um processo, perguntou em voz alta. A Isabel também se levantou, agarrando-se à minha blusa como se fosse um poste. Helena, filha, assina. Tu és a mulher dele. Assinei. O meu traço não tremeu. Apenas enrubesci os olhos e fiz com que a minha voz soasse abafada. Sabia que devia manter-me firme, porque se desabasse, toda a verdade transbordaria de forma incontrolável. Enquanto o médico explicava, ouvi de passagem uma frase que me gelou o sangue. Depois de comer, bebeu álcool. A reação foi muito violenta. A Isabel estremeceu. Senti claramente como a mão com que se agarrava à minha roupa se tensionou. Mãe, ouviu? Virei-me para lhe sussurrar ao ouvido, como um lembrete. O Diogo bebeu álcool. A Isabel olhou para mim. Nesse instante, vi como ela compreendia algo aterrador. O que tinha deitado na sopa não era para que a Helena tivesse dores de estômago ou ficasse doente uns dias, mas algo que podia matar se combinado com álcool. Acreditava que estava a castigar a sua nora, mas no final, quem pagou o preço foi o seu filho e a outra mulher, que muito possivelmente levava outra vida no seu ventre. De repente, a Isabel soltou um grito como se a estivessem a apunhalar. Meu Deus, Diogo! Gritou enquanto cambaleava e caía de joelhos mesmo em frente à porta. Os enfermeiros correram a ajudá-la. As pessoas amontoaram-se. Eu também me agachei. Peguei-lhe na mão e chamei-a pelo título que sempre me tinha obrigado a usar. Mas desta vez filo com uma voz diferente, a de alguém que superou o medo. Mãe, acalme-se. Ouça-me. Tem de viver para ver como tudo isto acaba. A Isabel abriu os olhos, com os lábios pálidos. Aproximei-me dela. A sua respiração era ofegante. Helena, eu não queria. Eu só. Olhei-a sem a afastar. Apenas lhe disse lentamente, como alguém que acaba de cair num abismo profundo. Sei que não queria matar ninguém, mãe, mas matou. Há coisas que, mesmo não sendo feitas de propósito, têm um preço a pagar. A Isabel chorou. O seu choro já não era o de uma vítima, mas o de alguém que de repente se apercebe de que deu um passo em falso na sua vida e rolou por uma encosta sem fim. Nesse momento, o meu telefone vibrou. Olhei para o ecrã. Era o número do estafeta. Levei-o à orelha. Senhora, já entreguei. Saiu um homem a receber. Tinha a cara muito pálida e pareceu-me ouvir a voz de uma rapariga lá dentro. Senhora, está bem? Assenti em silêncio, com um nó na garganta. Obrigada. Desliguei. Levantei-me e olhei para a porta fechada da sala de emergências. Atrás daquela porta havia um homem que uma vez me chamou esposa, que disse que me amava, que construiu um lar inteiro e depois, com as suas próprias mãos, tentou expulsar-me dele. Não sentia alegria nem satisfação,
Apenas um enorme vazio no peito, onde a confiança tinha sido varrida por completo. Mas também senti outra coisa. Continuava viva. E quem continua vivo tem o direito de escolher. Não podia voltar a ser a esposa ingênua, nem podia continuar a ser a nora submissa. Naquela noite, todas as máscaras tinham começado a cair, e quando as máscaras caem, a única coisa que resta é a lei do karma. Virei-me para olhar para a Isabel. Estava sentada numa cadeira com o olhar perdido, como alguém que acaba de acordar de um sonho e não se atreve a acreditar que foi real. Dei-lhe uma garrafa de água com voz suave. Beba, mãe, e depois conte-me tudo. Com quem estava o Diogo no Restelo? Desde quando sabia? E o pó que deitou na sopa? De onde o arranjou? A Isabel pegou na garrafa com as mãos trêmulas. Olhou para mim como para uma estranha e depois como para a sua última tábua de salvação. Sabia que a sua resposta abriria outra porta, e atrás dessa porta não havia apenas traição, mas também um plano. E eu, a Helena, ia ter de entrar. A Isabel permaneceu em silêncio durante muito tempo. A garrafa de água na sua mão estava intacta, os seus lábios secos e gretados, os seus olhos fixos no vazio à sua frente, como se estivesse a reviver fragmentos de memórias que alguém tinha trazido à luz sob as luzes brancas do hospital. Não a pressionei. Há verdades que, quanto mais se esforçam, mais mentiras provocam. Esperei, como espero que um paciente recupere de um choque anafilático, sem pressa, sem angústia, apenas observando a sua respiração e o seu olhar. Finalmente, a Isabel falou com a voz rouca e áspera. Helena, filha, acreditas em mim? Olhei-a. Pela primeira vez em muitos anos, vi a minha sogra como uma mulher idosa, assustada, perdida. Já não era a sogra criticadora, nem ainda a culpada. Assenti levemente. Acredito que me dirá a verdade, mas não acredito que seja inocente. A Isabel fechou os olhos e as lágrimas brotaram, rolando pelas suas bochechas enrugadas. Não pensei que chegaria a isto. Juro-te, filha. Só queria que ficasses doente para que o Diogo tivesse uma desculpa para se divorciar. Não pensei. Não pensei que ele morreria. Não a interrompi. Apenas fiz perguntas curtas e precisas. De onde arranjou esse pó? A Isabel tremeu, abriu os olhos e olhou para mim como se visse o seu próprio reflexo num espelho. Foi o Diogo que me deu. A frase caiu a meio do corredor do hospital como uma pedra pesada. Tinha-o suspeitado, mas ouvi-lo da sua própria boca atravessou-me o coração. Não pela surpresa, mas pela frieza com que um ser humano pode dar veneno à sua própria mãe e dizer-lhe para envenenar a sua esposa. Quando é que lhe o deu? Perguntei. A minha voz mantinha-se firme, mas por dentro agitava-se uma tempestade. Há pouco mais de uma semana. Disse que era um antibiótico moído. Disse-me que, como eu costumava beber vinho à noite, se o misturasse na sopa, terias uma reação alérgica, terias de ser internada no hospital, mas não morrerias. Disse que assim seria mais fácil separar-se, sem ter a má fama de abandonar uma esposa saudável. Soltei uma risada seca, um som mínimo, mas amargo. Deu-lhe mais alguma instrução. A Isabel assentiu. A sua voz era um sussurro. Disse-me para o deitar quando não te desses conta. Disse-me para limpar bem a borda do recipiente e que, se perguntasses, dissesse que era por causa da comida ao domicílio que não estava em bom estado. Fechei os olhos por um segundo. Na minha mente, apareceu a imagem nítida do Diogo, sentado em algum lugar com a sua voz suave e o seu aspecto bondoso, a dar instruções detalhadas como se estivesse a explicar como preparar um medicamento a um paciente. Esse homem tinha me pegado na mão perante o altar, prometendo estar juntos na saúde e na doença. E esse mesmo homem tinha ensinado à sua própria mãe, passo a passo, como me empurrar para a morte. Sabe por que é que o Diogo queria o divórcio? Continuei. A Isabel guardou silêncio e depois baixou a cabeça. Sim, sei. Olhei-a fixamente. Pela mulher que acabaram de internar nas urgências, não é? A Isabel não respondeu de imediato, mas o seu silêncio foi a resposta mais clara. Cobriu o rosto com as mãos.
Os seus ombros tremiam. Ele disse que tu não podias ter filhos. Disse que a outra estava grávida. Eu alegrei-me. Pensei que finalmente teríamos um neto. Estava cega. Ouvi as suas palavras e senti um vazio imenso. Portanto, não era apenas traição, mas também cumplicidade. Não era apenas um marido infiel, mas toda uma família a conspirar em silêncio para se livrar de mim. Aos seus olhos, eu não era uma pessoa, mas um obstáculo que precisava de ser eliminado de forma limpa. E sabe de quantos meses está grávida? Perguntei. De quase 2 meses. O Diogo disse que era um menino. Sorri com amargura. Na minha profissão, aos 2 meses é impossível saber se é menino ou menina, mas não a corrigi. O que eu precisava não era de uma lição de biologia, mas da verdade que se escondia por trás. O Diogo disse alguma coisa sobre o patrimônio. Voltei a perguntar. A Isabel levantou o olhar. Um vislumbre de dúvida brilhou nos seus olhos e apagou-se instantaneamente. Disse que, se fosses internada grave ou morresses por um choque anafilático, o seguro pagaria uma boa quantia de dinheiro e que depois ele e eu cuidaríamos do neto. Respirei fundo. O ar do hospital era frio, mas sentia um ardor no peito. Já estava tudo claro. Não eram suspeitas, era um plano. Um plano preparado, calculado, com um cérebro e uma executora. E se naquela noite eu não tivesse cheirado aquele estranho pó, se tivesse continuado a confiar no Diogo como sempre, a pessoa que agora estaria atrás da porta das urgências seria eu. Isabel, chamei-a pelo seu nome, sem o mãe. Dá-se conta do que acabou de admitir? A Isabel entrou em pânico. Filha, só te contei a ti. Não digas a ninguém. Sou velha. Não conseguiria suportar. Levantei-me e olhei-a de cima, lentamente. Não preciso que o suporte. Preciso da verdade. E esta verdade não é para eu aguardar. A Isabel ficou gelada. Helena, o que vais fazer? Antes que eu pudesse responder, a porta das urgências abriu-se de repente. O médico saiu com o rosto sombrio. Familiares do Sr. Diogo. Aproximei-me. Sim, sou eu. Fizemos tudo o que pudemos. Sofreu uma reação medicamentosa muito grave devido ao álcool. O seu coração não respondeu. A hora do óbito são as 3h20. A minha cabeça deu voltas. Sabia que isto ocorreria. Estava preparada. Mas ao ouvir as palavras hora do óbito, senti que os meus joelhos fraquejavam. Agarrei-me à borda de uma mesa. As lágrimas brotaram. Muito reais. Não eram lágrimas de pena, mas por um casamento que tinha morrido da forma mais atroz. Do outro lado do corredor, um grito rasgou o ar. Era a mãe da outra mulher. Saiu a correr de outro quarto, a gritar o nome da sua filha, a gritar o nome do neto que nunca chegaria a nascer. Vi uma enfermeira correr atrás dela com o rosto tenso. Nesse instante, soube que esta tragédia já não era apenas assunto meu. A Isabel desabou na cadeira, a balbuciar palavras ininteligíveis. Olhei-a e depois olhei para a porta das urgências, onde acabavam de cobrir o rosto do Diogo com um lençol branco. Um final demasiado rápido para alguém que tinha planeado durante tanto tempo. Menos de 10 minutos depois, apareceu a polícia. Não fizeram barulho. Trabalhavam como gente habituada ao cheiro da morte. Um jovem agente da polícia aproximou-se de mim. É a esposa do Sr. Diogo? Sim. Precisamos da sua colaboração. Há indícios de intoxicação por fármacos. Assente, muito tranquila. Estou disposta a colaborar. Ao ouvir isso, a Isabel levantou-se de um salto e atirou-se a mim, agarrando-me no braço. Helena, não digas nada. Se falares, vou para a prisão. Olhei-a sem raiva, apenas com cansaço. Mãe, se não tem medo de ir para a prisão, deveria ter medo de viver o resto da sua vida com remorsos. Não vou matá-la eu. Apenas a devolvo ao lugar que pertence à verdade. Virei-me para o polícia. Agente, permita-me acrescentar algo. Tenho informação importante e posso fornecer provas. O olhar do polícia aguçou-se. Assentiu.
Acompanhe-nos a uma sala para lhe tomarmos declarações. Segui-o. Às minhas costas, o soluço abafado da Isabel ressoava no corredor. O seu choro já não era o de uma mãe que perdeu o seu filho, mas o de alguém que acaba de se dar conta de que matou tudo com as suas próprias mãos. Quando a porta da sala se fechou, sentei-me e pousei as mãos sobre a mesa. Respirei fundo. Na minha mente, cada detalhe, cada cheiro, cada palavra estava nítido. Sabia que a partir daquele momento já não era a vítima arrastada na escuridão, era a narradora da verdade. E a verdade, uma vez que começa a falar, não se detém com uma única morte. A sala de trabalho da polícia no hospital não era grande. A luz era tão crua que a pele parecia mais pálida do que o normal. Encontrei-me em frente a 2 inspetores, um mais velho e outro mais jovem. O mais velho apresentou-se como o inspetor Roldão. A sua voz era grave e pausada, a de alguém habituado a ouvir todo o tipo de confissões. O mais jovem tirava notas, observando-me com atenção. O inspetor Roldão aproximou-me um copo de água morna. Senhora Helena, mantenha a calma. Precisamos que nos conte tudo desde o início. Diga tudo o que sabe. Assenti. Segurei o copo. O calor espalhou-se pela minha palma, mas não conseguiu acalmar o meu coração. Sabia que cada palavra que dissesse ali não teria volta atrás, mas se não falasse, teria de continuar a viver num silêncio cobarde, algo que já não podia fazer. Esta noite, encomendei uma sopa de marisco ao domicílio. Comecei com voz lenta e clara. Ao descer para deitar o lixo e voltar a subir, vi a minha sogra, a senhora Isabel, a deitar às escondidas um pó branco no recipiente da sopa. O inspetor jovem levantou o olhar. O inspetor Roldão não me interrompeu. Trabalho no setor farmacêutico, continuei. Por isso sou muito sensível aos cheiros. Reconheci que era um medicamento em pó, concretamente um antibiótico de um grupo que costuma provocar reações graves se consumido com álcool. Não a comi. Liguei ao meu marido, Diogo. Ele disse-me que estava a trabalhar e propus-lhe enviar-lhe a sopa para ele jantar. Sabia onde estava o senhor Diogo nesse momento? Perguntou Roldão. Verifiquei a sua localização. Estava nos apartamentos do Restelo, não no seu escritório. Continuei a relatar sem omitir nenhum detalhe. A chamada, a morada do apartamento, como devolvi a sopa ao estafeta. Quando cheguei ao momento em que recebi a chamada das urgências, a minha voz quebrou, mas não parei. No hospital, encontrei-me com a minha sogra. Depois, vi que outra mulher também era internada nas urgências. Vinha com o meu marido. Reconhecia a mulher com quem o Diogo tinha um caso. O inspetor Roldão assentiu, anotando algo. E a senhora Isabel admitiu ter posto o medicamento? Guardei silêncio uns segundos e depois assenti. Sim, disse que foi o Diogo quem lhe deu o medicamento, que lhe indicou como deitá-lo na sopa quando eu não estivesse a olhar. O propósito era que eu sofresse uma reação alérgica grave, fosse internada no hospital ou algo pior. A sala ficou em silêncio. O inspetor jovem parou de escrever e olhou para mim, sem conseguir esconder a sua surpresa. O que mais lhe disse o senhor Diogo à senhora Isabel? Perguntou Roldão, baixando a voz. Disse que queria divorciar-se de mim, que tinha outra mulher e que ela estava grávida. Disse que, se eu morresse num acidente, o seguro pagaria e o patrimônio ficaria para a sua mãe e o seu filho. O inspetor Roldão suspirou profundamente. Vi nos seus olhos não apenas a severidade de um homem da lei, mas também um vislumbre de compaixão. Tem alguma prova do que acaba de dizer? Assenti. Tenho um vídeo da câmara de segurança da porta da minha casa. A câmara gravou toda a cena da senhora Isabel a deitar o medicamento na sopa. Além disso, guardei o saco da comida que não foi usado, de certeza que ainda restam vestígios da substância. O inspetor jovem anotou rapidamente. Roldão olhou para mim durante um longo bocado e depois disse lentamente: Senhora Helena, a sua declaração é muito importante, mas deve estar preparada.
Este caso não é apenas um acidente, pode tornar-se um caso penal. Sorri com amargura. Inspetor, desde o momento em que cheirei aquele pó, já estava preparada. Se não estivesse alerta, quem estaria morta agora seria eu. A porta abriu-se e uma enfermeira entrou, dizendo algo em voz baixa ao inspetor. Não ouvi o que disse. Apenas vi que Roldão franziu ligeiramente o sobrolho e assentiu. Senhora Helena, precisamos que assine uma declaração preliminar. Além disso, vamos deter a senhora Isabel para a interrogar. O meu coração encolheu-se. Embora estivesse preparada, a notícia pareceu-me pesada. A minha sogra, como está? Perguntei. Está num estado de agitação, mas suficientemente lúcida para declarar. Assenti. Assinei o papel. Cada traço do meu nome parecia acrescentar um novo corte a uma relação que há muito tempo estava podre. Quando saí da sala, a Isabel estava sentada num banco do corredor com o rosto entre as mãos. Ao ver-me, levantou o olhar, os seus olhos cheios de pânico. Helena, o que lhes disseste? Perguntou com voz trêmula. Parei em frente a ela. Nesse momento, já não era a nora submissa nem a mulher vingativa. Era simplesmente uma pessoa que dizia a verdade. Disse exatamente o que aconteceu, respondi, sem acrescentar nem tirar nada. A Isabel desatou a chorar. Um choro rasgado como o de uma criança. Eu não queria matar ninguém, só queria um neto, Helena. Olhei-a com o coração oprimido. Lembrei-me dos primeiros dias do meu casamento, quando lhe cozinhava, quando a chamava mãe com toda a sinceridade. Mas nada disso podia apagar o facto de que ela tinha tentado fazer-me mal. Mãe, disse-lhe em voz baixa, há erros cujas consequências não se podem apagar com a desculpa de não queria. 2 agentes aproximaram-se e indicaram a Isabel, com voz clara e firme, que os acompanhasse. A Isabel olhou para mim pela última vez com uma mistura de ressentimento, medo e arrependimento. Não desviei o olhar. Olhei-a fixamente, como se estivesse a ver o final de um capítulo da minha vida. Quando a levaram, o corredor do hospital ficou estranhamente vazio. Fiquei ali sozinha, entre o cheiro a desinfetante e a luz fria. O meu marido estava morto, a minha sogra detida. A outra mulher, segundo ouvi dizer aos médicos, também não tinha sobrevivido. O bebé também não. 3 vidas numa noite. Sentei-me numa cadeira, encostando as costas à parede. Foi então que as lágrimas caíram. Não chorava pelo Diogo, nem sequer pela Isabel. Chorava por mim, por 5 anos de um casamento que se revelaram ser uma partida de xadrez em que eu era a peça mais ingênua. O meu telefone vibrou. Era o número do meu pai. Provavelmente o hospital o tinha contactado. Helena, estás bem? A voz do meu pai soava rouca pela preocupação. Respirei fundo. Estou bem, pai, mas preciso que venhas. Vou para aí agora mesmo. Desliguei e levantei o olhar para o teto branco. Sabia que a partir de amanhã teria de enfrentar a lei, a opinião pública, ambas as famílias, os sussurros cruéis. Mas, pelo menos, já não viveria na escuridão do engano. Naquela noite, saí do hospital quando o céu começava a clarear. A fraca luz do amanhecer deslumbrou-me ao bater nos degraus. Saí para a rua e respirei o ar fresco. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava realmente viva, mas sabia que tudo tinha apenas começado. Naquela manhã, quando o meu pai chegou ao hospital, já tinha amanhecido por completo. O sol filtrava-se através das árvores da entrada, com uma luz pálida e suave que contrastava brutalmente com o que tinha acontecido durante a noite. Levantei-me ao ver a sua figura ao longe, com as costas ligeiramente curvadas e um passo apressado, mas pesado. Olhou-me durante um longo bocado, sem perguntar nada de imediato. Apenas pôs a sua mão no meu ombro. Um contacto familiar. O de um pai que me tinha levado nos braços através de inúmeras tempestades. Estás muito mais magra, disse ele. A sua voz era apenas um sussurro, como se temesse partir-me. Sorri. Um sorriso vazio. Estou bem, pai.
Ele não perguntou mais nada. Conhecia-me o suficiente para saber que há coisas que, ditas naquele momento, só causam mais dor. Sentámo-nos juntos num banco de pedra em frente às urgências, a ver as pessoas entrar e sair, cada uma com a sua própria carga. Contei-lhe tudo, desde o cheiro a pó até a chamada e a confissão da Isabel. O meu pai ouviu sem interromper, apenas apertando a minha mão de vez em quando. Quando cheguei à parte em que o Diogo deu o medicamento à sua própria mãe para me fazer mal, o meu pai fechou os olhos durante um longo bocado. Eu pensava que aquele rapaz era bom, disse lentamente. Afinal, era bom com os outros, mas cruel com quem dormia ao seu lado. Não o defendi nem o culpei mais. Apenas senti a minha alma esvaziar-se como um rio depois de uma inundação, exausta, mas límpida. Ao meio-dia, a polícia contactou-me para ir à esquadra prestar declarações oficiais. O meu pai acompanhou-me no carro. Não disse muito, apenas uma frase. Diz a verdade. O resto, deixa-o para a justiça. Na esquadra, encontrei-me novamente com o inspetor Roldão. Ele perguntou-me por alguns detalhes para os confrontar com a declaração da noite anterior e informou-me dos resultados preliminares. A substância na sopa era um antibiótico potente que, combinado com álcool, podia causar um choque anafilático grave. Tinham extraído as imagens da câmara da minha casa e o estafeta também tinha sido interrogado. Todas as peças encaixavam de uma forma fria e precisa. Senhora Helena, disse Roldão com voz séria, mas não severa. Neste caso, a senhora é a vítima de uma tentativa de homicídio. Apenas prepare-se, porque a família do seu marido vai reagir. Assenti. Já me tinha preparado desde que cheirei aquele pó. Naquela tarde, voltei a casa. O apartamento estava igual à noite anterior, só que faltavam 2 pessoas. O quarto do Diogo estava vazio, as suas camisas penduradas em ordem, os seus sapatos colocados no seu sítio, como se ele se tivesse apenas ido de viagem por uns dias. Parei em frente ao seu armário, abri-o e olhei para as camisas que eu mesma lhe tinha engomado. O meu coração já não doía com a mesma intensidade, apenas sentia um estranho distanciamento. Desde quando este homem tinha deixado de pertencer à minha vida, fiz uma pequena mala apenas com os meus documentos e alguma roupa essencial. Não tinha intenção de ficar ali muito tempo. Antes de sair, liguei a câmara de segurança para a rever uma vez mais. A imagem da Isabel, curvada, a espalhar o pó branco, apareceu nítida no ecrã. Desliguei-a, como quem fecha um capítulo da sua vida. Naquela noite, o meu telefone não parou de tocar. Eram os familiares do meu marido, uns a insultar-me, outros a suplicar, outros a culpar-me. Alguém disse que eu era cruel, outro que não tinha consideração por levar a minha sogra para a prisão e deixar o meu marido morrer injustamente. Ouvi e desliguei. Não tinha forças para lhes explicar nada a quem só queria acreditar no que lhes convinha. Só atendi uma chamada, a do tio do Diogo. Helena, disse ele com voz cansada, as coisas chegaram a este ponto. Poderia ser indulgente com a Isabel? Afinal, era a mãe do Diogo. Guardei silêncio uns segundos. Lembrei-me da imagem da Isabel a deitar o pó na sopa. Lembrei-me do seu olhar ao confessar tudo. Tio, respondi, não tenho o poder de ser indulgente ou não. Só tenho o direito de dizer a verdade. Se é culpada ou não, e qual será a sentença, decidirá a lei. Do outro lado da linha, ouviu-se um suspiro. Desliguei. Os dias seguintes decorreram a um ritmo estranho. Durante o dia, reunia-me com a polícia e o meu advogado. À noite, voltava para a casa dos meus pais. A minha mãe não perguntava muito. Apenas me preparava um prato de sopa quente e obrigava-me a comer, como fazia quando eu era pequena e ficava doente. Dormi no meu antigo quarto, que ainda cheirava a madeira familiar. Algumas noites, acordava sobressaltada, com o coração acelerado, e ficava quieta, a lembrar-me a mim mesma que continuava viva. A notícia espalhou-se mais rápido do que eu pensava. Antigos vizinhos ligavam a perguntar. Os meus colegas do hospital olhavam-me com uma mistura de compaixão e reserva. Alguns
Sussurravam nas minhas costas. Não os culpei. As pessoas preferem mexericar a entender. Uma semana depois, recebi a notificação oficial. A Isabel foi acusada formalmente como cúmplice no envenenamento. O Diogo era o autor intelectual, mas tinha falecido. O caso continuava sob investigação para esclarecer os detalhes relacionados com o seguro e o patrimônio. Recebi a notícia com o coração apertado. Embora estivesse preparada, ouvir que a pessoa que me chamava filha era acusada formalmente doeu-me, mas não recuei. No dia do funeral do Diogo não fui. Enviei uma coroa de flores brancas, sem nome. Sabia que a minha presença só complicaria as coisas. Os meus pais não me pressionaram. Há despedidas que é melhor presenciar à distância. Naquela noite, sentei-me sozinha na varanda de casa dos meus pais, a olhar para a lua crescente. Pensei nos meus 5 anos de casamento, em todas as vezes que me tinha consolado a mim mesma, dizendo que tudo correria bem. A minha sogra é um pouco difícil, mas o meu marido é bom. Afinal, tinha ignorado demasiados sinais por medo de perder um lar. O meu telefone vibrou. Era uma mensagem do meu advogado. Helena, a companhia de seguros, contactou. Precisam de falar consigo porque era a beneficiária original na apólice do Sr. Diogo. Olhei para o ecrã durante um longo bocado e finalmente respondi com uma mensagem curta. Colaborarei. Sabia que ainda havia muito pela frente. Os procedimentos legais, o patrimônio, a opinião pública e os vazios no meu coração. Mas também sabia algo com mais clareza do que nunca. Tinha escapado, não por sorte, mas por estar alerta. Levantei-me e respirei fundo. O ar da noite era fresco. Já não era a mulher que esperava compaixão. Era a mulher que tinha olhado a verdade de frente e seguia em frente. E o caminho que tinha pela frente, por mais difícil que fosse, era o meu próprio caminho. O encontro com a companhia de seguros foi marcado para uma manhã de chuvisco. Cheguei 15 minutos mais cedo. Sentei-me num canto da sala de espera, com as mãos sobre os joelhos e uma calma estranha. Se fosse a Helena de há um mês, provavelmente estaria a tremer, assustada com os números, os papéis e as perguntas com cheiro a dinheiro. Mas depois de uma noite em que vi cair 3 vidas, tudo isso se tinha tornado muito mais leve. A representante do seguro era uma mulher de cerca de 40 anos, vestida impecavelmente, que falava com moderação. Apresentou-se como Leonor. O seu tom era profissional, mas não frio. Senhora Helena, segundo a apólice, a senhora é a beneficiária principal. No entanto, dado que a morte do Sr. Diogo apresenta indícios de criminalidade, precisamos de esclarecer algumas questões antes de proceder ao pagamento. Assenti. Compreendo. Fornecerei toda a informação necessária. A reunião durou quase 2 horas. Respondi a cada pergunta. Desde os hábitos do Diogo e o seu costume de beber vinho à noite, até se tínhamos algum conflito. Houve perguntas que me obrigaram a parar para respirar, mas não as evitei. Não precisava de proteger um homem que tinha escolhido destruir-me. Ao sair, a Leonor acompanhou-me à porta. O seu olhar era um pouco diferente do início. Senhora Helena, trabalho há mais de 15 anos nesta profissão e nem todas as esposas se atrevem a falar com tanta franqueza. Sorri, um sorriso cansado, mas sincero. Não é que me atreva, é que não me resta outra opção. Naquela tarde, recebi uma notificação do meu advogado. A conta bancária conjunta que tinha com o Diogo tinha sido bloqueada temporariamente para a investigação. Não me surpreendeu, apenas respondi com uma mensagem. Colaborarei. Os dias seguintes, voltei ao trabalho no hospital. No início, a chefe de serviço sugeriu que tirasse mais dias de folga, mas recusei. Precisava do trabalho, não pelo dinheiro, mas pela rotina. O hospital, com o seu cheiro a medicamentos, o som de passos apressados e as chamadas urgentes, lembrava-me que a vida continuava, apesar das tragédias pessoais. Alguns olhavam-me com pena, outros evitavam-me, outros fingiam não saber de nada. Não os culpei. Fiz o meu trabalho, cheguei à minha hora e saí à minha hora.
Não contei mais do que a conta, nem escondi nada. Se alguém perguntava, respondia brevemente. Se não, guardava silêncio. Uma tarde, enquanto revia uns processos, uma jovem enfermeira aproximou-se com timidez. Helena, desculpa se a pergunta é inoportuna, mas estás bem? Olhei-a e vi nos seus olhos não curiosidade, mas uma preocupação genuína. Assenti. Estou bem. Obrigada. Só isso, mas foi suficiente para sentir um pouco de calor no coração. Nem toda a gente me tinha virado as costas. Em casa, os meus pais continuavam com a sua vida normal, mas sei que me observavam de perto. A minha mãe costumava perguntar-me: comeste bem? O meu pai lembrava-me: conduz com cuidado. Essas perguntas aparentemente triviais eram o que me mantinha de pé. Dei-me conta de que tinha esquecido estas coisas simples por correr atrás de uma família que no final nunca me considerou uma dos seus. Uma noite, enquanto ajudava minha mãe a lavar a louça, tocou o telefone. Um número desconhecido. Hesitei um segundo e atendi. Senhora Helena? A voz de um homem, algo rouca. Sou o advogado de ofício da senhora Isabel. A minha mão parou. A água salpicou para fora do lava-loiça. O que se passa? A senhora Isabel quer ver. Lá. Roga-lhe que vá. Guardei silêncio. A minha mãe, que estava ao meu lado e tinha ouvido algo, olhou-me preocupada. Tapei o microfone do telefone. Mãe, saio um momento para falar. Saí para a varanda. Estava escuro e soprava uma brisa ligeira. Continue, por favor. O advogado baixou a voz. Está muito alterada. Diz que só quer vê-la uma vez, pedir-lhe perdão, rogar-lhe que interceda por ela. Fechei os olhos. A imagem da Isabel, desabada no corredor do hospital com o olhar desesperado, apareceu nítida na minha mente. Não a odiava ao ponto de lhe desejar a morte na prisão, mas também não podia fingir que nada tinha acontecido. Vou pensar, disse, mas não prometo nada. Depois dessa chamada, não consegui dormir. Fiquei a olhar para o teto, a pensar na palavra perdão. As pessoas dizem que perdoar alivia a alma, mas perguntei-me se perdoar demasiado cedo não seria uma forma de me trair a mim mesma. 2 dias depois, decidi ir ver a Isabel. O centro de detenção preventiva ficava nos arredores. O ambiente era pesado. Quando entrei na sala de visitas, a Isabel já estava sentada do outro lado do vidro. Tinha emagrecido muito. O seu cabelo estava visivelmente mais grisalho, e o seu olhar já não tinha o ar crítico de antes, apenas medo e esgotamento. Ao ver-me, desatou a chorar sem emitir som. Helena, vieste. Peguei no telefone interno. A minha voz era calma. Chamou-me para alguma coisa, não foi? A Isabel tremeu. Desculpa, enganei-me. Não me atrevo a pedir-te que me perdoes, só que me entendas. O Diogo manipulou-me. Fui uma estúpida. Ouvi com o coração apertado, mas não amoleci. Lembra-se do que pensou naquela noite, quando deitou o medicamento na sopa? A Isabel baixou a cabeça, os seus ombros tremiam. Pensei que só te doeria o estômago, que serias internada no hospital e vos divorciaríeis. Não pensei na morte. Assenti levemente. Mas pensou em como se sentiriam os meus pais se eu tivesse morrido? A Isabel soluçou, incapaz de responder. Continuei. Não vim para a insultar, nem para pedir que lhe reduzam a pena. Vim para lhe dizer que sobrevivi, mas há feridas que não se curam só com sobreviver. A Isabel levantou o olhar, com o rosto banhado em lágrimas. Helena, sei que mereço o meu castigo. Olhei-a durante um longo bocado e depois disse lentamente: não mentirei aos investigadores, nem pedirei que lhe reduzam a pena distorcendo a verdade. Mas também não acrescentarei nada, apenas direi o que aconteceu. A Isabel assentiu repetidamente, como um náufrago que se agarra a um pedaço de madeira. Com isso, basta-me, basta-me. A visita terminou. Quando me levantei para sair, a Isabel chamou-me. Helena, se houver outra vida, peço-te para sermos estranhas. Dei a volta
e disse em voz baixa: nesta vida, a senhora e eu também devíamos aprender a ser estranhas uma para a outra. Ao sair do centro de detenção, respirei fundo. Não me sentia aliviada, mas também não tão pesada como antes. Há coisas que só precisam de ser esclarecidas, não de ter um final feliz. Uma semana depois, o advogado informou-me de que o seguro não pagaria por indícios de fraude. O patrimônio comum seria dividido segundo a lei, depois de deduzidas as dívidas. Ouvi a notícia sem tristeza. O dinheiro, afinal, está abaixo da vida humana. Naquela noite, sentada sozinha no meu quarto, abri novamente a minha velha mala. Tirei a camisola que tinha tricotado para o Diogo no inverno anterior. Toquei em cada ponto de lã. Não chorei. Dobrei-a, meti-a num saco e levei-a ao contentor. Há memórias que, se guardadas, só te mantêm presa. Voltei a entrar, fechei a porta e olhei-me ao espelho. A mulher no espelho parecia cansada, mas o seu olhar já não estava aterrorizado. Dei-me conta de que tinha atravessado a parte mais escura. Pela frente, restavam os tribunais, a opinião pública e dias de solidão. Mas já não tinha medo, porque sabia que caminhava com os meus próprios pés. Os dias de espera até ao julgamento passaram mais lentamente do que imaginava. O tempo já não fluía em torrentes como no início da tragédia, mas caía gota a gota, pesado e nítido. Todas as manhãs levantava-me à mesma hora, preparava chá para o meu pai, café para a minha mãe e ia para o trabalho. Essa rotina não era para esquecer, mas para não me desligar da vida cotidiana. No hospital, começaram a atribuir-me novamente turnos noturnos. A chefe de serviço chamou-me ao seu gabinete e falou-me lentamente, como se temesse magoar-me. Helena, se não estás preparada, posso arranjar para que faças apenas turnos de dia. Abanei a cabeça. Consigo fazê-lo. Preciso. Ela olhou-me por um momento e assentiu sem dizer mais nada. Sabia que me entendia. Há dores que, se evitadas constantemente, nunca se superam. Durante um turno, reencontrei o Dr. Galvão, o médico das urgências. Ele esteve presente na noite em que o Diogo foi internado. Naquele momento, era apenas um rosto desfocado entre a multidão apressada. Agora, estava à minha frente com um olhar algo desconfortável. Helena, se não te importas que pergunte, mas quero dizer-te que senti muito naquela noite. Guardei silêncio uns segundos e respondi: não foi culpa sua. Ele suspirou como se tirasse um peso de cima. Sei, mas há casos que, mesmo com anos de experiência, te marcam. Olhei-o e, de repente, dei-me conta de que todos carregamos memórias que preferiríamos não ter. Assenti. Compreendo. Essa breve conversa fez-me pensar durante muito tempo. Não fui só eu arrastada por esta espiral. Outras pessoas, de forma direta ou indireta, também carregavam as sequelas. Em casa, a minha mãe começou a mencionar com frequência os vizinhos, não por curiosidade, mas por preocupação. Ultimamente, as pessoas do bairro olham muito para ti. Sorri levemente. Olhar-me-ão até se cansarem. A minha mãe suspirou. As más línguas são muito prejudiciais, filha. Sei, mas também sei que não posso viver toda a minha vida para agradar aos olhares dos outros. Só preciso de viver corretamente. Uma tarde, o meu tio Fernando, o irmão mais novo do meu pai, veio de visita. Trouxe alguma fruta, deixou-a na mesa e sentou-se com um semblante sério. Ouvi o que te aconteceu. Assenti. Não culpo ninguém. Uma notícia assim é difícil de esconder. Ele olhou-me durante um bom bocado e disse: só quero dizer-te uma coisa. Tu não tens culpa. Baixei a cabeça, apertando a borda da minha blusa. Uma frase tão simples, mas não sabia o quanto precisava dela. Obrigada, tio. Ele bebeu um gole de água e continuou. As pessoas de fora só veem o final. Não veem tudo o que sofreste antes. Mas tu sabes. Os teus pais sabem. E com isso é suficiente. Naquela noite, falei longamente com o meu pai. Ele é de poucas palavras, mas cada uma tem o seu peso.
Helena, se te quiseres mudar, os teus pais apoiar-te-ão. Abanei a cabeça. Ainda não quero fugir. Esta é a minha casa. O meu pai assentiu sem insistir. Pôs a sua mão no meu ombro, uma mão calosa, mas quente. Então, mantém-te firme. Sorri. Há forças que não fazem barulho, mas são incrivelmente persistentes. No dia em que recebi a citação judicial, já não tremi. Li cada linha com atenção, dobrei-a e deixei-a sobre a mesa. Sabia que era um caminho inevitável, mas ao contrário de antes, já não me sentia sozinha. O meu advogado marcou uma reunião para preparar a declaração. Explicou-me tudo em detalhe. Avisou-me para manter a calma, para dizer apenas a verdade e não deixar que as emoções me dominassem. Ouvi-o, mas no meu íntimo sabia que há emoções que não se podem reprimir por completo. O importante era não deixar que me guiassem. Na noite antes do julgamento, não dormi. Sentei-me junto à janela, a olhar para a luz dos candeeiros a projetar-se na parede. Pensei no Diogo, não no marido traidor, mas no jovem que uma vez sorriu com ternura enquanto me esperava debaixo da chuva. Pensei na Isabel, não na mulher na prisão, mas na sogra que uma vez me preparou uma sopa quente nos primeiros dias do meu casamento. Essas imagens não eram para me fazer duvidar, mas para entender até que ponto uma pessoa pode mudar. E essa mudança, por vezes, não se deve às circunstâncias, mas às escolhas. Na manhã seguinte, vesti um vestido escuro, com o cabelo apanhado. A minha mãe olhou-me com os olhos avermelhados, mas com voz firme. Vai, filha. O meu pai, ao seu lado, não disse nada, apenas assentiu. No tribunal, o ambiente era tenso. Levaram a Isabel, com as costas mais curvadas do que antes. Quando o seu olhar se cruzou com o meu, parou. Não a evitei. Olhei-a de frente, sem desafio nem rancor, apenas como se olha para uma pessoa que chegou ao fim do seu erro. Quando me chamaram para depor, subi ao estrado lentamente. Ouvi a minha própria voz, firme e clara. Relatei o que tinha acontecido sem acrescentar nem tirar nada. Por vezes, sentia um nó na garganta, mas parava, respirava e continuava. Não chorei. Não porque não sentisse dor, mas porque não queria transformar a verdade num drama teatral. Houve um momento em que o advogado da outra parte me perguntou: alguma vez sentiu rancor pela sua sogra? Em que toda a sala guardou silêncio. Pensei uns segundos e respondi: sim. Mas o rancor não me fez desejar que ela morresse ou desaparecesse, só queria que me deixassem viver. Essa resposta não a tinha preparado, saiu do mais profundo do meu ser. Vi como o olhar de algumas pessoas mudava, não com compaixão, mas com atenção. O julgamento durou várias horas. Quando a primeira sessão terminou, saí. O sol já se estava a pôr. Fiquei sozinha nos degraus. O vento soprava suavemente. Não sabia qual seria o resultado, mas sabia que tinha atravessado um limiar muito importante. Naquela noite, ao chegar a casa, estava exausta. A minha mãe serviu-me um prato de sopa. Come, filha. Comi cada colherada. O sabor era insípido, mas quente. A minha mãe sentou-se à minha frente sem perguntar nada. Apenas esperou que eu terminasse para dizer: seja qual for o resultado, será sempre minha filha. Assenti, e as lágrimas finalmente caíram. Não de dor, mas por saber que tinha um lugar para onde voltar. Naquela noite, dormi profundamente, sem sonhos. Sabia que o caminho pela frente ainda tinha obstáculos, mas já não tinha medo de os enfrentar. O julgamento entrou no seu segundo dia com uma atmosfera ainda mais densa que a anterior. Ao entrar na sala, senti como se entrasse noutro espaço, um lugar onde cada palavra podia marcar o resto da vida de muitas pessoas. A Isabel foi trazida depois. Caminhava lentamente, com as mãos trêmulas. Já não evitava o seu olhar como antes, nem a olhava fixamente. Olhei-a com a perspectiva de alguém que aceitou que algumas relações nascem para terminar em ruptura. O interrogatório centrou-se nos motivos.
O advogado da outra parte tentou pintar a imagem de uma sogra ignorante, manipulada pela preocupação com o seu filho. Ouvi sem reagir. Sabia que se apenas se ouve metade da história, é fácil sentir compaixão. Mas a verdade não é uma única peça do puzzle. Quando o juiz me perguntou novamente, a sua voz era grave e clara. Senhora Helena, considera que o comportamento da senhora Isabel foi impulsivo, fruto da ignorância? Levantei-me, apoiando as mãos na barra do estrado, sentindo o bater do meu coração. Não respondi de imediato. Pensei nos anos como nora, em cada olhar crítico, em cada palavra aparentemente inocente que se cravava na minha alma. Meritíssimo, disse lentamente. Uma pessoa pode ser impulsiva nas suas palavras, num ataque de raiva, mas o ato de preparar um medicamento, esperar o momento adequado e ocultar as provas não é impulsividade, é uma escolha. Toda a sala ficou em silêncio. Vi como os ombros da Isabel tremiam ligeiramente. Não me alegrei por isso, apenas senti tristeza. Tristeza por uma mãe que tinha ido longe demais em nome do amor. Quando chegou a vez da Isabel dar a sua última palavra, pegou no microfone com a mão tão trêmula que temi que não conseguisse manter-se de pé. A sua voz era rouca e quebrada. Eu enganei-me. Não me atrevo a pedir perdão. Só quero dizer que não queria que a Helena morresse. Só queria que ela sofresse, que tivesse medo para que se fosse embora da minha casa. Essas palavras ressoaram mais cruas e cruéis do que qualquer acusação. Fechei os olhos por um instante. Não me surpreendeu. Apenas senti uma fria confirmação do que tinha percebido durante anos. Quando o tribunal se retirou para deliberar, saí para o corredor. Os meus pais estavam sentados na última fila. A minha mãe levantou-se e pegou-me na mão. Estás cansada? Abanei a cabeça. Estou bem. O meu pai não disse nada, apenas me deu uma garrafa de água. Bebi um gole. A água estava fresca, mas a minha garganta continuava seca. Sabia que, fosse qual fosse o resultado, essas últimas palavras me perseguiriam durante muito tempo. A espera durou mais de 1 hora. Quando o funcionário judicial nos chamou para voltar a entrar, o meu coração batia com força. Disse a mim mesma que não podia controlar o veredicto, mas podia controlar como o recebia. A sentença foi lida. A Isabel foi declarada culpada. A pena não foi a máxima, mas foi suficiente para que pagasse pela sua escolha. Ouvi cada número, cada artigo como se fosse um relatório técnico. Não houve choros nem gritos, apenas o som seco do martelo do juiz. Quando as pessoas começaram a sair, a Isabel passou por meu lado. Parou, virou-se, e os seus lábios moveram-se. Helena. Olhei-a e assenti levemente. Estou a ouvir. Ela não conseguiu dizer mais nada. Talvez todas as palavras fossem supérfluas naquele momento. Virou-se e eu segui as suas costas curvadas com o olhar, com um vazio na alma. Nem satisfação, nem alívio, apenas um longo silêncio. Nos dias seguintes ao julgamento, a opinião pública foi se acalmando. As pessoas passaram a falar de outras coisas. Eu voltei à minha rotina, mas algo tinha mudado notavelmente. Já não evitava o passado. Comecei a limpar a pequena casa, que uma vez foi o meu lar com o Diogo. Fui numa tarde, sozinha. A casa estava vazia, com um ligeiro cheiro à umidade. Abri as janelas para que entrasse o ar. Percorri cada divisão sem pressa. Na gaveta da mesinha de cabeceira, encontrei um velho caderno do Diogo. As primeiras páginas eram planos de trabalho, números, objetivos. Na última página, umas linhas rabiscadas. Quando tudo isto acabar, terei mais tempo livre. Fechei o caderno. Para que queria esse tempo livre? Já não me interessava saber. Meti tudo o que restava em caixas. Sem partir nada, sem o deitar de qualquer maneira. Filo como quem termina um longo turno de trabalho. Quando terminei, sentei-me no chão, encostada à parede. Não chorei, apenas respirei. Respirei profundamente, como se fosse a primeira vez que respirava para mim mesma.
Naquela noite, liguei ao advogado para falar dos trâmites de venda da casa. Ele perguntou-me se tinha a certeza. Disse-lhe que sim. Não queria viver num espaço cheio de memórias que já não me pertenciam. No hospital, propuseram-me participar num novo projeto. Mais trabalho, mais pressão, mas aceitei. Precisava de um desafio. Precisava de sentir que avançava, não que ficava estagnada numa fenda. Ao meio-dia, a jovem enfermeira de antes trouxe-me um iogurte. Helena, não te esqueças de comer bem. Sorri. Obrigada. Esses pequenos gestos de atenção, embora discretos, faziam-me sentir que não era invisível. Uma noite, cheguei tarde. A minha mãe tinha me guardado o jantar, tapado com cuidado. Comi sozinha na cozinha, a ouvir a televisão da sala, onde o meu pai via as notícias. Tudo era tão normal que quase esqueci que houve um tempo em que pensei que nunca poderia voltar a isto. Depois de jantar, a minha mãe entrou na cozinha e perguntou em voz baixa: "Arrependes-te de te teres casado?" Pensei um momento e respondi: "Não. Só me arrependo de não me ter ouvido a mim mesma antes." A minha mãe assentiu sem dizer mais nada. Entendeu. Naquela noite, tirei a aliança de casamento em frente ao espelho. Guardei-a numa caixa, no fundo de uma gaveta. Não para a conservar, mas para fechar o capítulo. Olhei para a mulher no espelho. Já não era uma noiva, nem uma nora. Era apenas Helena. E isso era suficiente. Sabia que o caminho pela frente ainda tinha muitas curvas. Talvez estivesse sozinha há muito tempo, talvez me voltasse a apaixonar, ou não. Mas desta vez, não trocaria a minha segurança e a minha autoestima por nenhum título. Ao apagar a luz, deitei-me mais tranquila. Já não esperava um final feliz de conto de fadas. Apenas esperava uma vida em que não tivesse de inclinar a cabeça perante o medo. Depois do julgamento, a minha vida não se tornou de repente mais fácil, mas sim mais clara. Clara como a água depois de uma grande tempestade, ainda com ondulações, mas já não turva. Mudei-me da antiga casa num sábado de manhã. Fazia sol. Sem festas nem despedidas, apenas caixas, um pequeno caminhão de mudanças e uma decisão longamente meditada. O novo apartamento que aluguei ficava perto do hospital. Era pequeno, luminoso e tranquilo. No dia da mudança, a minha mãe acompanhou-me com um cesto cheio de comida. O meu pai conduzia devagar, como se temesse que tudo passasse demasiado rápido. Quando pôs uma panela na nova cozinha, a minha mãe virou-se e perguntou: "Precisas de mais alguma coisa?" Abanei a cabeça. Na realidade, precisava de muito pouco. Uma cama, uma mesa, um canto para a chaleira. O resto deixei-o vazio, como que a reservá-lo para os dias que estavam por vir. Na primeira noite no apartamento novo, não liguei a televisão. Preparei chá, sentei-me junto à janela e observei o fluxo de carros na rua. O som da cidade era constante, não familiar, mas também não estranho. De repente, dei-me conta de que a sensação de segurança não provém necessariamente de um lar que uma vez chamaste teu. Provém de não viver com o temor constante do que possa acontecer nas tuas costas. As semanas seguintes, o trabalho absorveu-me. O novo projeto exigia muito tempo e concentração. Trabalhava mais do que antes, mas já não sentia o mesmo tipo de esgotamento. Antes, esgotava-me porque trabalhava, enquanto tentava manter à tona uma família que se desmoronava. Agora, esgotava-me porque fazia o que gostava, porque sabia que estava a construir algo para mim mesma. Um dia, ao sair tarde do turno, entrei num pequeno restaurante da esquina e pedi uma sopa quente. O dono, que já me reconhecia, perguntou: "Outra vez de serviço?" Assenti. Essas perguntas cotidianas, simples mas reais, faziam-me sentir que estava a viver no mundo real, não a observá-lo de fora. Uma tarde de chuva, recebi uma mensagem do advogado. Os trâmites de venda da casa tinham sido concluídos. Li-a e não senti tristeza. Apenas respondi obrigada. Depois, deixei o telefone e fiquei a olhar para a chuva.
Há portas que se fecham sem fazer barulho. Simplesmente fecham-se em silêncio para que não olhes para trás. Naquela noite, o meu pai ligou-me. A sua voz era grave e constante. No fim de semana, vem comer a casa. Respondi, ok. Nada mais. Entre nós, não eram precisas muitas palavras. Fui à casa dos meus pais no sábado à tarde. A minha mãe preparou o meu prato favorito. O meu pai cozinhou peixe. Pratos familiares, cheiros familiares. Comi devagar, a ouvir o som dos talheres contra o prato. O meu pai falou de como o meu tio Fernando tinha arranjado o telhado. A minha mãe, de uma vizinha doente. Ninguém mencionou o julgamento, nem a Isabel, nem o Diogo. Não por evitá-lo, mas porque todos entendíamos que há coisas das quais já se falou o suficiente. Depois de jantar, sentei-me com o meu pai na varanda. Estava escuro e soprava uma brisa fresca. O meu pai acendeu um cigarro, deu uma passa e apagou-o de imediato. Helena chamou-me pelo meu nome com voz baixa. Que planos tens para o futuro? Pensei um momento. Trabalhar, viver uma vida normal. O resto logo se vê. O meu pai assentiu. O seu olhar suavizou-se. Não preciso que sejas melhor do que ninguém. Apenas que estejas em paz. Sorri. Há desejos dos pais que são tão simples que muitas vezes se esquecem. Os dias seguintes, recebi uma carta com uma caligrafia trêmula e irregular. Soube imediatamente que era da Isabel. A carta era curta, sem súplicas nem recriminações. Escreveu que estava a cumprir a sua pena, que sentia saudades das refeições de antes, que entendia que não tinha direito a esperar o meu perdão. A última linha dizia: se viveres bem, eu ficarei tranquila. Dobrei a carta e guardei-a numa gaveta. Não respondi, não por ódio, mas porque já tinha dito o que tinha a dizer. Há relações que só precisam de se manter à distância correta. No hospital, começaram a atribuir-me a tutoria de alguns jovens que acabavam de chegar ao serviço. Uma rapariga chamada Inês fazia-me perguntas muito diretas. Uma vez perguntou-me: Helena, este trabalho é muito estressante. Por que é que continuas aqui? Olhei-a, pensei um momento e respondi: porque às vezes, só por fazeres bem o teu trabalho, já salvas alguém. Não disse mais nada. Ela assentiu, talvez sem o entender completamente, mas já o entenderia. Uma noite, quando me preparava para sair, o Dr. Galvão deteve-me. Entregou-me um casaco fino. Está frio. Esqueceste-te. Aceitei-o e agradeci-lhe. Ele não perguntou mais nada. Dei-me conta de que, afinal, não lhe tinha fechado a porta ao mundo, apenas tinha aprendido a ser mais seletiva. Comecei a correr todas as manhãs. O caminho do parque não era longo, mas era suficiente para respirar fundo. Com cada passada, sentia que o meu corpo estava saudável, que estava vivo. Algumas manhãs corria devagar, apenas para ver o sol nascer. Outras, corria rápido para libertar as tensões que restavam. O corpo, como a mente, precisa de movimento para não ficar estagnado. Um dia, a minha mãe ligou-me com a voz algo preocupada. Soubeste? Ontem à noite, a Isabel foi transferida de centro. Guardei silêncio uns segundos. Sei. A minha mãe suspirou. Só temo que dês demasiadas voltas a isso. Sorri levemente. Estou bem, mãe. A sério. E era verdade. Já não pensava muito na Isabel. Ela tinha tomado o seu caminho, eu estava no meu, e esses dois caminhos já não se cruzavam. A pouco e pouco, habituei-me às noites em solidão. Lia, ouvia música, cozinhava. Às vezes, a solidão visitava-me, mas já não era tão aterradora como tinha imaginado. Agora, a solidão era como um silêncio necessário para ouvir a minha própria voz interior. Uma noite de chuva, recebi uma chamada de um número desconhecido. Atendi. Sou a Inês, do hospital. O que se passa, Inês? Só queria agradecer-te. Hoje tive um caso difícil e lembrei-me do que me disseste. Sorri. Força.
A todos nos chega um dia assim. A chamada foi curta, mas suficiente para sentir que o que tinha vivido não foi totalmente em vão. Se me ajudou a entender melhor os outros, a estar mais tranquila perante o sofrimento alheio, talvez essa tenha sido a forma como a vida me compensou. Fiquei junto à janela, a olhar para a chuva. Pensei no caminho percorrido, não para me lamentar, mas para o reconhecer. Tinha sobrevivido não apenas a uma noite fatídica, mas às minhas próprias ilusões. Já não precisava que ninguém validasse o meu valor. Fazia-o eu mesma, todos os dias, vivendo com amabilidade para comigo. Ao apagar a luz, deitei-me e respirei fundo. Amanhã, levantar-me-ia cedo, iria trabalhar e seguiria em frente, sem grandes promessas, apenas com a certeza de que, a cada dia que passava, não me estava a inclinar perante o medo. Aquela estação das chuvas chegou mais tarde do que o habitual. As primeiras chuvas não caíram torrencialmente, mas em silêncio o suficiente para limpar o pó das folhas das árvores. Comecei a habituar-me a voltar ao meu pequeno apartamento quando já era de noite, acender a luz da cozinha, preparar algo simples e jantar em silêncio. Ninguém me perguntava por que chegava tarde, ninguém me reprovava por não esperar. Essa sensação de liberdade, ao princípio um pouco vazia, foi se tornando parte do meu ritmo de vida. O trabalho no hospital entrou na sua fase mais intensa. O novo projeto exigia que eu colaborasse com outros departamentos. As reuniões eram frequentes e a responsabilidade maior. Algum dia, cheguei a casa quase à meia-noite. Estava cansada, mas já não esgotada como antes. O cansaço do trabalho era diferente do de ter de viver numa família onde cada passo era dado com cautela. Uma tarde, a chefe de serviço chamou-me ao seu gabinete, fechou a porta e serviu-me um copo de água. Helena, quero falar contigo sobre algo. Sentei-me direita, pensando em 1000 possibilidades, mas sem me preocupar. Diga-me, o hospital está a propor enviar alguém para um curso de especialização no estrangeiro durante 6 meses. Pensei muito e quero propor-te a ti. Fiquei gelada, não pela surpresa, mas porque não esperava que me mencionassem isso naquele momento. A mim? Acha que sou a pessoa adequada? Ela olhou-me com seriedade. Tens os conhecimentos e, quanto à integridade, confio mais em ti do que em muitos outros. Guardei silêncio uns segundos. 6 meses, um tempo considerável. Ir ou ficar era uma grande decisão. Preciso de tempo para pensar, disse. Claro, não tens de responder agora. Naquela noite liguei aos meus pais. O meu pai, ao saber, não se opôs nem me pressionou. Decide tu, apoiar-te-emos. A minha mãe fez mais perguntas. Tão longe. Conseguirás suportar? Sorri. Consigo, mãe. Superei coisas muito mais difíceis. A minha mãe guardou silêncio um momento e depois disse em voz baixa: então vai, para conheceres mundo. Desliguei e fiquei a olhar para o meu pequeno apartamento. Pensei em todos os anos em que cada decisão que tomava tinha de ponderar o que o Diogo pensaria, o que a minha sogra pensaria. Agora, pela primeira vez, a única pergunta era: o que quero eu? Os dias seguintes, refleti muito, não por medo de ir, mas porque entendia que, se fosse, fecharia de verdade uma etapa. Deixar esta cidade, mesmo que temporariamente, significava deixar o lugar que albergava tantas memórias, mas não estava a fugir. Apenas queria tomar distância para olhar para as coisas com perspectiva. Uma manhã, enquanto corria, encontrei o Dr. Galvão. Ele cumprimentou-me e reduziu o seu ritmo para correr ao meu lado. Emagreceste, disse ele. Será de tanto correr? Respondi. Ele hesitou um momento e depois perguntou: ouvi dizer que vais estudar para fora. Fiquei surpreendida. Como sabes? Ele sorriu. O hospital é pequeno, as notícias voam. Assenti. Estou a considerar. Ele olhou em frente com voz grave. Vai. Em momentos assim, uma mudança de ares ajuda a respirar melhor. Olhei-o e dei-me conta de que não falava como alguém com um interesse pessoal, mas como alguém com experiência.
Obrigada, disse-lhe. Não falamos mais. Há conselhos que só precisam de ser ouvidos uma vez. Decidi aceitar a proposta. Quando apresentei a candidatura, não me tremeram as mãos. Senti que estava a entrar ativamente num novo capítulo, sem ser empurrada por nenhuma tragédia. A chefe de serviço apertou-me a mão com um dos seus raros sorrisos. Confio em ti. As semanas de preparação passaram a voar. Organizei o meu trabalho, deleguei as minhas tarefas em casa, limpei o apartamento, vendi alguns móveis e fiquei apenas com o essencial. Não levei muitas memórias. Não precisava delas para saber quem era. Na noite antes do meu voo, jantei em casa dos meus pais. A minha mãe preparou o meu prato favorito da infância. O meu pai serviu-me uma chávena de chá. Cuida-te muito por lá, disse o meu pai. Eu sei. A minha mãe olhou-me com os olhos avermelhados. Se acontecer alguma coisa, liga imediatamente. Assenti. Prometo. Naquela noite, dormi no meu antigo quarto, a olhar para o teto familiar. Lembrei-me da última vez que dormi ali antes de me casar, cheia de ilusão e nervosismo. Na altura, pensava que o casamento era o destino final. Agora, entendia que nenhum destino é mais importante do que manter-se intacta. Na manhã seguinte, os meus pais acompanharam-me ao aeroporto sem lágrimas nem longas despedidas. O meu pai apenas me deu uma palmada no ombro. Vai, filha. Arrastei a minha mala e virei-me para olhar para as duas figuras atrás do vidro. Sorri e acenei-lhes com a mão. Não levava tristeza, levava serenidade. Num lugar desconhecido, o meu ritmo de vida mudou por completo. Outra língua, outra gente, outra forma de trabalhar. Ao princípio, estava esgotada, mas este esgotamento sabia a desafio, não a ferida. Estudei, trabalhei, tirei notas, debati. Algumas noites sentia saudades da minha casa, mas não da minha vida anterior. Ligava aos meus pais, ouvia suas vozes e dormia tranquila. Uma vez, num congresso, convidaram-me a partilhar a minha experiência na gestão de crises no âmbito sanitário. Ao estar em frente a tanta gente estranha, lembrei-me da pessoa que eu mesma era há um ano. Não contei a minha história pessoal, mas em cada palavra sabia que falava com base na experiência. Vi como o olhar de alguns mudava, não com curiosidade, mas com respeito. Uma noite, sentada sozinha no meu quarto alugado, olhava para a neve a cair atrás da janela. Pensei no Diogo, na Isabel, sem rancor nem compaixão. Cada um tinha escolhido o seu caminho. Eu também. A diferença é que eu escolhi um caminho que não fazia mal a ninguém para continuar a viver. Uma mensagem da minha mãe chegou quando me preparava para dormir. Em casa, tudo bem. Estuda tranquila. Lia e sorri. Sabia que atrás de mim sempre teria um lugar para onde voltar, mas era para a frente que devia caminhar. Os 6 meses não me fizeram esquecer o passado, apenas me ajudaram a colocá-lo no seu sítio. Quando voltasse, já não seria a mulher arrastada pela tragédia, mas a que a tinha superado, levando consigo a lição, não o fardo. Apaguei a luz e deitei-me. Lá fora, outra cidade dormia. Fechei os olhos e respirei fundo. Já não temia o futuro, porque desta vez caminhava por minha própria escolha. 6 meses passaram mais rápido do que esperava. No dia em que fiz as malas para voltar, a cidade onde vivia estava a sair do inverno. A neve derretia-se, revelando manchas de relva castanha e o asfalto frio e úmido. Parei em frente à janela do meu quarto alugado, com a mala ao meu lado. Não sentia a emoção do dia em que parti, nem um vazio, apenas uma sensação de plenitude, como se tivesse completado um ciclo necessário na minha vida. O voo foi longo. Sentei-me junto à janela, a observar as nuvens a passar sob a asa do avião. Pensei nos dias passados, nas aulas intensas, nos debates intermináveis, nas noites a cozinhar sozinha numa pequena cozinha, a ouvir música suave. Já não era a Helena que só sabia aguentar. Também não me tinha tornado noutra pessoa. Era simplesmente eu, mais clara, mais forte. Quando o avião aterrou, liguei o telefone.
Uma mensagem da minha mãe chegou de imediato. Já chegaste? Respondi. Acabei de aterrar. Não se preocupem, o meu pai veio buscar-me. Estava na zona de chegadas com a sua camisa de sempre e o seu boné familiar. Ao ver-me, apenas assentiu, sem abraços nem muitas palavras, mas vi claramente como o seu olhar relaxava. Uma viagem cansativa? Mais ou menos, pai. A caminho de casa. O meu pai contou-me notícias do bairro, que o meu tio Fernando já era avô, que a árvore em frente à casa tinha dado fruto. Essas histórias aparentemente triviais fizeram-me sentir que de verdade tinha voltado a casa, não para me esconder, mas para continuar a viver. A minha mãe esperava-me em casa. Para o jantar havia os meus pratos favoritos. Comi com vontade. A minha mãe olhou-me e disse em voz baixa: "Estás diferente." Sorri. Para melhor, não é, mãe? Ela assentiu com os olhos lacrimejantes. Os dias seguintes, descansei e depois voltei ao hospital. A chefe de serviço apertou-me a mão, fez-me um par de perguntas rápidas e atribuiu-me as minhas tarefas. Voltei à minha antiga secretária. Na gaveta ainda havia algumas notas de antes. Ordenei tudo. Organizei de novo. Tudo era familiar, mas não velho. Ao meio-dia, encontrei o Dr. Galvão na cafetaria. Ele olhou-me e sorriu levemente. Veste muito diferente. Para melhor ou para pior? Perguntei em brincadeira. Para melhor, respondeu instantaneamente. Pelo menos já não tens esse olhar sempre na defensiva. Guardei silêncio um momento. Ele tinha razão. Já não olhava para o mundo com os olhos de quem teme ser ferida. Falamos um pouco mais sobre o trabalho. Não mencionamos o passado. Não era necessário. Há relações que, mantendo a distância correta, são mais confortáveis. Uma tarde, recebi uma notificação do centro penitenciário. A Isabel tinha pedido para enviar outra carta. Hesitei uns segundos e aceitei-a. Era mais curta que a anterior. Escreveu que tinha estado doente, que a sua saúde já não era a mesma. Não me culpava nem pedia nada, apenas dizia: "Sei que já é tarde para tudo, mas basta-me que vivas bem." Li a carta e dobrei-a. Desta vez, não senti um peso no coração. Guardei a carta na mesma gaveta que a anterior, sem voltar a abri-la, mas sem a destruir. Era a minha forma de fechar o círculo, sem ódio nem remorso. Os meus pais não perguntaram pela Isabel e eu não lhes contei nada. A minha família escolheu o silêncio perante o que não se pode mudar, e pareceu-me uma sábia decisão. Num sábado à noite, o meu tio Fernando veio de visita. Olhou-me e sorriu. "Voltastes com melhor cara." Sorri também. "Será que durmo mais?" Ele assentiu. "Dormir bem é uma bênção." Essa frase acompanhou-me muito tempo. Era verdade. Poder dormir, poder comer, poder viver sem medo, isso já era uma grande bênção. Comecei a pensar no futuro de outra maneira. Já não se tratava de com quem me casaria ou como viveria para agradar aos outros. Pensava em coisas mais concretas. Outro curso, uma viagem curta, uma pequena casa com muita luz. Não tinha pressa. Não temia ir devagar. No passado, tinha ido demasiado depressa para ser esposa e nora. Agora, já não era necessário. Uma noite, a minha mãe perguntou-me enquanto descascava fruta: "Se no futuro aparecer alguém, terás medo?" Pensei um momento e respondi com sinceridade: "Claro que sim, mãe. Mas não ficarei numa relação que me obrigue a renunciar à minha segurança por medo." A minha mãe deixou a faca e olhou-me. "Então fico tranquila." Entendi. A minha mãe não precisava que eu formasse uma nova família, apenas precisava que eu não repetisse os mesmos erros. No final do ano, o hospital estava mais movimentado. Trabalhava muito, mas sentia-me forte. Às vezes estava cansada, às vezes irritável, mas sabia como parar. Aprendi isso. Afinal, a parar a tempo. Uma tarde, ao sair do trabalho, fiquei na entrada do hospital a observar as pessoas a passar. Pensei na Helena de há um ano,
A mulher de pé no corredor das urgências às 3 da madrugada, com as mãos geladas e o coração cheio de medo. Se pudesse dizer-lhe algo, dir-lhe-ia: sobreviverás e viverás bem. Virei-me e misturei-me com a multidão. Ninguém sabia quem eu era nem pelo que tinha passado, e senti-me aliviada por isso. Não precisava que a minha história fosse uma etiqueta na minha testa. Apenas precisava que fosse uma lição que levasse comigo. Naquela noite, ao chegar a casa, preparei chá e sentei-me sozinha. Lá fora, o ruído dos carros diminuía. Pensei no resto do caminho da minha vida, sem grandes promessas, sem visões cor-de-rosa, apenas que a cada dia não me trairia a mim mesma. Apaguei a luz e deitei-me. Um sono profundo, sem pesadelos. Soube que tinha voltado de verdade, não apenas a casa, mas a mim mesma. Nesse final de ano, a cidade viveu uns dias de um frio pouco habitual. De manhã cedo, ia para o trabalho entre uma fina névoa, bem agasalhada, com passo lento. Dei-me conta de que tinha deixado de ter pressa, não porque tivesse menos para fazer, mas porque já não sentia que alguém me perseguia. Caminhava ao meu próprio ritmo. No hospital, o projeto em que participava começou a dar os seus frutos. O relatório foi aprovado e foram implementados novos protocolos em modo de teste. A chefe de serviço chamou-me e pôs à minha frente uma avaliação. Helena, a direção valoriza muito o teu trabalho. É possível que em breve tenhas mais responsabilidades. Assenti. Estou preparada. Ela olhou-me e sorriu. Estás muito mudada. Antes eras boa, mas reservada. Agora, impões-te com mais firmeza. Agradeci-lhe. Entendi que essa mudança não vinha das minhas habilidades, mas de não ter de dividir a minha energia para suportar uma vida fora do trabalho. Quando uma pessoa deixa de ter medo, torna-se naturalmente mais forte. Uma tarde, enquanto arrumava uns processos, a Inês, a jovem enfermeira, aproximou-se. Helena, esta noite há uma pequena celebração no serviço. Vens? Hesitei um segundo e assenti. Sim, vou. A celebração foi simples, algo para petiscar, algumas anedotas. Ouvi mais do que falei. Ao ver aqueles rostos jovens, de repente senti que tinha percorrido um longo caminho, embora não lhes levasse muitos anos. A um certo momento, a Inês virou-se e perguntou-me: Helena, se pudesses escolher de novo, escolherias este caminho? Olhei-a e não respondi de imediato. Sim, disse depois de um momento, mas escolhê-lo ia mais cedo. Ela sorriu, talvez sem o entender completamente. Não importava. Cada um tem de encontrar as suas próprias respostas. Aproximava-se o final do ano e os meus pais começaram a limpar a casa. Fui ajudar a minha mãe a limpar o altar e a pendurar uns quadros antigos. O cheiro familiar a incenso acalmou-me. A minha mãe, ao meu lado, disse enquanto limpava: Este ano somos menos em casa. Sabia a que se referia. Deixei o pano e disse-lhe em voz baixa: Mas estamos mais tranquilos, mãe. Ela olhou-me e assentiu sem discutir. Na passagem de ano, fiquei com o meu pai na varanda. Os fogos de artifício ao longe iluminavam o céu, sem barulho, mas brilhantes. O meu pai, com as mãos atrás das costas, disse como que para si mesmo: Cheguei a pensar que não superarias o ano passado. Guardei silêncio. Mas superaste, e com isso basta. Virei-me para o olhar. Pela primeira vez em muito tempo, vi nos seus olhos não a preocupação constante, mas tranquilidade. Para mim, esse foi o melhor presente. Os primeiros dias do novo ano passaram tranquilamente. Recebi alguns parabéns de parentes distantes, uma ou outra proposta de encontro discreta. A minha mãe perguntou-me a minha opinião e eu apenas sorri. Mais para a frente, mãe. Ainda não preciso. Ela não insistiu. Entendia que há vazios que primeiro devem ser preenchidos com paz, não com outra pessoa. Uma manhã, recebi uma chamada do centro penitenciário. A Isabel pedia para me ver uma última vez antes de ser transferida para outro centro para receber tratamento pelo seu delicado estado de saúde. Pensei muito
e finalmente aceitei. Nesta visita, a Isabel parecia muito mais fraca. Estava sentada em silêncio, sem chorar. Ao ver-me, assentiu. A sua voz era apenas um sussurro. Vieste? Sim. Estivemos em silêncio por um momento. Ela foi a primeira a falar. Já não espero nada. Só quero dizer que me alegro que continues viva. Olhei-a. Nesse instante, já não a vi como minha sogra nem como uma acusada. Era apenas uma idosa que tinha pago um preço demasiado alto pela sua cegueira. Estou viva, respondi, porque não confiei cegamente. A Isabel assentiu. Uma lágrima rolou lentamente pela sua bochecha. Se naquele dia tivesse pensado um pouco mais. Aquele dia já passou, disse-lhe. Cuide-se. Ela olhou-me com uma mistura de gratidão e arrependimento. Vai e não voltes mais. Levantei-me e antes de sair acrescentei em voz muito baixa. Viverei bem. Esteja tranquila. Ao sair do centro, senti-me leve. Não porque a tivesse perdoado, mas porque já não estava presa às perguntas de e se tinha feito a minha parte. De volta à vida normal, comecei a dedicar-me mais tempo. Aprendi a cozinhar pratos novos, li, plantei uns vasos na varanda. Todas as manhãs, regava-os e via brotar as folhas novas, sentindo que a minha alma também reverdecia. Uma noite, o Dr. Galvão enviou-me uma mensagem a perguntar se me apetecia tomar um café. Pensei e aceitei. Sentámo-nos numa pequena cafetaria e falamos do trabalho, de coisas cotidianas. Ninguém mencionou o passado, ninguém criou expectativas. Senti-me confortável. Ao despedirmos-nos, ele disse-me, Helena, se algum dia não estiveres bem, diz, não tens de ser sempre forte. Olhei-o e sorri. Já não tento ser forte, apenas tento ser eu mesma. Ele assentiu. Despedimo-nos. Soube que não era o começo de algo grande, mas também soube que já não tinha a porta fechada. Naquela noite, ao chegar a casa, fiquei muito tempo em frente ao espelho. A mulher no espelho parecia serena, nem feliz, nem triste, apenas uma pessoa que passou por tempestades suficientes para entender que a paz não é um presente do céu, mas o resultado de escolhas firmes. Deitei-me a ouvir o vento lá fora. Pensei no caminho que me restava pela frente. Ninguém sabe o que trará, mas sabia uma coisa com certeza. Não voltaria a ser a mulher que aceitava viver com medo em troca de um título. A minha vida, a partir de agora, seria construída com dias como este, lentos, reais e sem necessidade de provar nada a ninguém. Aquela primavera chegou com suavidade, sem chuviscos persistentes nem frios intensos, apenas manhãs de sol e uma brisa fresca o suficiente para convidar a abrir as janelas cedo. De pé na varanda do meu pequeno apartamento, regava os vasos que me tinham acompanhado durante o último ano. As folhas estavam verdes e brilhantes, as raízes firmemente ancoradas na terra. De repente, dei-me conta de que as pessoas são como as plantas. Se forem colocadas no lugar adequado, encontram a maneira de viver. O meu trabalho tinha estabilizado num novo ritmo. Já não eram dias de tentar provar que era melhor do que ninguém, mas dias de trabalhar com concentração e serenidade. Não aceitava mais responsabilidades apenas para preencher um vazio. Escolhia tarefas que me permitiam crescer sem me esgotar. A chefe de serviço às vezes olhava-me e assentia com satisfação. Não precisava de elogios. Sabia que estava no lugar certo. Uma tarde, ao sair cedo, algo pouco comum, passei por casa dos meus pais. A minha mãe estava a limpar legumes e o meu pai via televisão. Uma cena tão familiar que uma vez dei por garantida e que esqueci durante os meus anos de casada. Vieste? Levantou a vista à minha mãe. Sim, passei um momento. Ela sorriu sem deixar de trabalhar. O meu pai desligou a televisão e perguntou, ficas para jantar? Assenti. O jantar não foi nada de especial, mas comi com gosto. Não pela comida, mas pelo ambiente. Ninguém me interrogou, ninguém trouxe à tona o passado. Falamos das plantas,
das crianças do bairro, de que o meu tio Fernando ia arranjar a varanda. A vida normal, essa que antes me parecia aborrecida, agora tinha se tornado no que mais valorizava. Depois de jantar, a minha mãe deu-me uma pequena caixa de madeira. Estava a arrumar o armário e encontrei-a. Abri-a. Era a minha antiga aliança de casamento. Tinha-a guardado em casa dos meus pais há muito tempo e tinha-a esquecido por completo. Guarda-a ou deita-a fora, o que tu quiseres, disse a minha mãe. Não me meto. Segurei o anel e observei-o durante um longo bocado. Um pequeno objeto que uma vez representou todo um juramento. Voltei a metê-lo na caixa e fechei-a. Vou guardá-la, não para recordar, mas para me lembrar pelo que passei. A minha mãe assentiu sem perguntar mais nada. Naquela noite, ao voltar ao meu apartamento, guardei a caixa na gaveta mais profunda, sem chave, sem a esconder. Há coisas que basta saber que estão ali, sem necessidade de voltar a olhá-las. Com o tempo, o Dr. Galvão e eu continuamos a ver-nos de vez em quando. Um café, uma conversa, às vezes uma refeição rápida depois de um turno. Ninguém deu um nome à nossa relação. Ninguém forçou nada. Não temia avançar, mas também não tinha pressa. Aprendi que a segurança interior é mais importante do que ter alguém ao lado para cumprir um papel. Uma vez, ele perguntou-me diretamente: se no futuro estiveres preparada, abririas o teu coração? Olhei-o sem desviar a pergunta. Se sentir que não tenho de sacrificar a minha paz interior? Sim. Ele assentiu, sem perguntar mais. Valorizei esse gesto. Nem toda a gente tem a paciência de esperar por alguém que passou por tantas rupturas. Uma manhã de início de verão, recebi a notícia de que a Isabel tinha sido transferida para uma unidade de tratamento a longo prazo. A sua saúde era delicada, mas estável. Li a mensagem e deixei o telefone. Não senti nenhuma agitação no meu interior. Entendi que o último laço que me unia à minha antiga família se tinha soltado de verdade. Não porque o rancor se tivesse desvanecido, mas porque eu já não estava numa posição em que precisasse de sentir rancor. No hospital, a Inês foi promovida. Veio a correr contar-me, com os olhos brilhantes. Helena, consegui! Sorri com sinceridade. Parabéns. Ao vê-la, vi-me a mim mesma anos atrás. Mas com uma diferença. Esperava que ela não tivesse de pagar o mesmo preço que eu. Algumas noites, sentava-me sozinha a ouvir a chuva a cair atrás da janela. Pensava naquela noite fatídica. Quando estava no corredor escuro, cheirei o estranho pó e escolhi não comer. Uma pequena escolha que desviou a minha vida para outra direção. Se naquele dia tivesse sido descuidada, se tivesse confiado um pouco mais na rotina, não me atrevo a pensar o que teria acontecido, mas já não sentia medo ao recordá-lo. Considerava-o um ponto de viragem, não para me obcecar, mas para agradecer a minha própria lucidez. Uma noite, o meu pai ligou-me com voz pausada. Helena, os teus pais já são velhos. Não desejamos nada mais do que ver-te viver em paz. Senti um nó na garganta. Sei, pai, prometo. Ele não disse mais nada. Para ele, essa promessa era suficiente. Comecei a planear coisas muito pequenas. Uma viagem curta pelo país, um curso de que gostava, plantar mais flores na varanda. Acabaram-se os planos a longo prazo que dependiam de outra pessoa. Vivia o dia a dia, mas sem me deixar levar. Construí a minha vida como quem constrói uma casa nova depois de um furacão. Devagar, com firmeza e muito consciente. Uma vez, a Inês perguntou-me: Helena, depois de tudo, o que é que aprendeste? Pensei e respondi: a não considerar o sofrimento como uma virtude. Nem todos os que aguentam são boas pessoas. Às vezes, atrever-se a ir embora é o correto. Ela ficou em silêncio e assentiu. Num sábado à tarde, de pé numa ponte, observava o trânsito. O vento soprava forte e despenteava-me o cabelo. Já não era a mulher que baixava a cabeça perante as recriminações, a que se perguntava em que se tinha enganado quando a tratavam mal.
Entendia-o muito bem. Há erros que não são teus. E o teu trabalho não é corrigir os erros dos outros, mas ir-te embora a tempo. Dei meia volta e continuei a caminhar. Ninguém me chamou e eu não olhei para trás. A minha vida não terminou com um final feliz de conto de fadas, sem um novo casamento nem novos juramentos. Mas tinha algo mais importante. Estava viva, plenamente, conscientemente e sem me trair a mim mesma. Se alguém me perguntasse agora o que é a felicidade, não diria grandes coisas. Diria que é poder comer sem medo, dormir sem temor, caminhar pelo meu próprio caminho sem pedir permissão a ninguém. E para mim, com isso, é suficiente.